Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu resolvi compilar toda a nossa saga de Dark em um único vídeo com algumas leves alterações pra ficar mais dinâmico. E assim podemos relembrar bem o quanto essa série foi incrível. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal e espero que curta o meu conteúdo. E agora com isso dito, já pega sua pipoquinha, prepare suas anotações e toma cuidado com os paradoxos, que hoje mais uma vez sua cabeça vai explodir. Dark conta a história de Jonas, um adolescente que está lidando com a morte de seu pai e passando por alguns problemas da adolescência. Ele mora na cidade de Winden, uma cidade fictícia localizada na Alemanha, que está sofrendo com uma série de desaparecimentos de crianças sem nenhuma explicação. A cidade tem como principal fonte de energia a usina nuclear e é cercada por uma floresta muito macabra e uma caverna sinistra no centro dela. É no meio disso que nosso protagonista vai acabar se perdendo num loop temporal maluco. Apesar de amar Dark, não é de longe pra todo mundo. Dark é uma das séries mais 880 possível, ou você vai se prender na trama e amar o desenvolvimento, ou você vai dropar da série porque ela é bem lenta e parada. Até porque é uma série que o foco é te fazer pensar. Isso não me incomoda, mas de fato não vai esperando uma série de ação. É uma coisa bem mais contida e centrada na viagem do tempo. E pra facilitar o seu entendimento e entrarmos no mundo de Dark, eu preciso explicar as famílias que compõem esse universo. Essa é a base pra entendermos o que tá acontecendo. 4 famílias que vão se relacionando devido a vários acontecimentos. Eu vou mencionar aqui os personagens necessários pra trama fluir. Pra começar, os Canvald, que é a família do protagonista. Nela temos o Jonas, o estudante problemático do ensino médio, junto de sua mãe Hannah, que trabalha como massagista, e seu pai Mikael, ou Michael, que trabalha como pintor. Michael é filho adotivo de Inês, e esses são os membros importantes dessa família pra série. Seguindo temos os Nielsen, família essa formada por Ulrich, o policial da cidade, e Catarina, a diretora da escola. E junto tiveram seus 3 filhos, Marta, o interesse romântico do personagem principal, Mikkel, o caçula da família, e Magnus, que também é conhecido como... Além disso, Ulrich também tem um irmão chamado Mads, que é uma das crianças desaparecidas nos anos 80. Ambos são filhos de Tronte e Jana, pais muito traumatizados pelo desaparecimento do caçula. Vale também mencionar que Tronte é filho de Agnes Nielsen, personagem que vai ser importantíssima no futuro. Agora temos os Tideman, família essa formada por Regina, que gerencia o hotel da cidade, e Alexander, o diretor da usina nuclear de Winden. Ambos tiveram como filho Bartosz, que é o melhor amigo de Jonas. Regina é filha de Cláudia, uma personagem-chave de toda a série. Cláudia, por sua vez, é filha de Egon, o antigo policial da cidade. E pra finalizar, temos os Doppler, família formada pelo casal Peter, que é terapeuta do protagonista, e Charlotte, que também trabalha na polícia da cidade. Eles tiveram 2 filhas, Francisca e Elizabeth. Além disso, Peter é filho de Helge, um homem velho que está internado no asilo. Já Charlotte é neta adotiva de Tannhaus, esse cara que é basicamente o centro de tudo e futuramente vocês vão entender. Ufa, com tudo isso dito, agora você tem tudo o que precisa pra finalmente entender Dark. Podemos enfim falar da série. A série começa de uma forma bem... Dark, onde o pai do nosso protagonista acaba cometendo o ato de desviver. Antes de fazer isso, ele deixa uma carta que só deve ser aberta em 4 de novembro de 2019, às 10h13 da noite. 2 meses depois do ocorrido, vemos o Jonas tentando voltar à vida normal. Ele se mostra ainda muito confuso em não entender o motivo de seu pai ter feito o que fez. E enquanto isso, sua mãe está tendo um caso secreto com Ulrich. De certa forma, essa cena é um ótimo resumo de Dark, onde basicamente todo mundo trai todo mundo. Voltando para a rotina da escola, Jonas percebe que as coisas estão diferentes. Que é isso? A trairagem! A cidade toda está preocupada, pois existe um adolescente desaparecido que está dando no que falar. Um jovem chamado Eric Orbendorf sumiu já fazem 13 dias e até agora ninguém conseguiu encontrá-lo. Os pais andam desesperados e a polícia vasculha por toda a floresta tentando achar o rapaz. Então nossos heróis aproveitam desse desaparecimento para planejar roubar o estoque de maconha do desaparecido que estava escondendo a marola no meio da floresta. Que conveniente, não? Aí o grupo composto por Jonas, Bartosz, Marta, Magnus e Mikkel se reúnem no meio da noite e se preparam para a caça ao tesouro no maior estilo missões do The Truth no GTA. Do outro lado, os pais se reúnem na escola para descobrir sobre o recente desaparecimento que aconteceu, quando recebem uma visita inesperada. Vai acontecer de novo. Helge, Sim? o que está fazendo aqui? Cheguei tarde demais? Porque sempre existe um velho que sabe todo o plot da série, mas todo mundo trata que nem maluco. Pior ainda, porque esse velho sempre consegue fugir do asilo? Tem alguma coisa que deixa os idosos saírem no meio da noite? Enfim, o velho foge do asilo e avisa que vai dar merda. Todo mundo trata que nem maluco e o levam de volta pra internação. Já na floresta, quando o grupo consegue encontrar a maconha, eles começam a ouvir um barulho estranho vindo da caverna e um monte de passos ao redor deles. As lanternas começam a falhar e geral, morrendo de medo, começa a correr, deixando Mikkel e Jonas para trás. Porém, no meio da treta, o Jonas começa a ter alucinações.
Isso aí porque nem usou a maconha, imagina se tivesse. Todo mundo foge de lá, porém Mikkel acaba se perdendo do grupo. Eles ligam pros pais desesperados e tanto os pais quanto a polícia chegam na floresta, agora precisando investigar um novo desaparecimento. Só que no dia seguinte uma coisa bizarra acontece, o corpo de um menino é encontrado, porém não é o de Mikkel. O estranho é que esse novo corpo está com olhos e ouvidos totalmente estourados e utiliza a roupa dos anos 80. Em algum lugar que não sabemos onde é, vemos o jovem Eric sendo amarrado numa cadeira por uma figura misteriosa, enquanto escuta uma música bizarra sobre o tempo. Im Sturz durch Zeit und Raum erwacht aus einem Traum. E tudo é só o primeiro episódio na série, então você já imagina o que vem por aí. As investigações e procura por Mikkel começam. Enquanto explora a caverna, Ulrich encontra uma porta misteriosa que parece dar direto para a usina. Porém, ela está lacrada. O policial começa a tentar investigar a usina, porém ele é barrado pelo diretor que por algum motivo não quer deixá-lo olhar lá dentro, indicando que está escondendo alguma coisa. Na delegacia da cidade, Charlotte vê um caso muito estranho acontecendo, onde diversos animais começam a aparecer mortos sem nenhuma explicação lógica. Já no hotel da cidade, um homem misterioso que daria um ótimo comensal da morte aparece e pede um quarto para se hospedar. Enquanto isso, o protagonista tá tendo umas alucinações muito loucas e vai até o estúdio de pintura do pai, onde acaba encontrando um mapa das cavernas de Vinden. E finalmente a série nos mostra onde Mikkel está. O rapaz acorda do outro lado da caverna e corre desesperado até em casa. Mas tudo que encontra são as versões mais novas de seu pai e sua mãe e uma casa que não é mais dele, percebendo que agora está em Clair Obscure Expedition 33 anos no passado, na data de 5 de novembro de 1986. Lembrando que no momento atual, a série está em 5 de novembro de 2019. Nesse ano aqui, acompanhamos o policial Egon Tiedemann investigando o desaparecimento de Mads Nielsen e o surgimento de vários animais mortos sem explicação. Onde será que eu já vi isso? O jovem Mikkel, ainda sem entender direito o que está acontecendo, vai até a delegacia em busca do seu pai. O Ulrich Nielsen? Ele não trabalha aqui? Não. E nunca vai trabalhar. Ah, Egon, se você soubesse do futuro. Percebendo que tá machucado, o policial chama a enfermeira Inês pra tentar cuidar do garoto. Do outro lado da cidade, a filha do policial, Claudia Tiedemann, está assumindo o novo posto como diretora da usina nuclear de Vinden. Mas ela percebe que tem alguma coisa errada nos registros e vai tirar satisfação com o atual diretor, que então revela pra ela um dos segredos obscuros dessa usina. Indo até uma caverna próxima, Claudia faz uma infeliz descoberta. Então é aí que colocaram os meus barris de cerveja. Eu sabia que eles não tinham sumido à toa. E abertura boa da porra. Voltando pro presente, Jonas começa a investigar a caverna estranha agora que tem um mapa. Tudo isso enquanto é observado por alguém. A sorte, porém, muda quando aparece uma pedra em seu caminho. Literalmente. Com isso, ele volta pra casa frustrado, percebendo que o mapa não faz o menor sentido. Essa caverna parece muito a do Minecraft. A todo momento muda de lugar e você se perde o tempo todo. Investigando mais sobre o desaparecimento de Mikkel, Charlotte acaba indo até uma cabana abandonada que fica no meio da floresta. Porém, recebe uma ligação dizendo que Ulrich foi preso após tentar invadir a usina sem um mandato. Com tudo isso, ela precisa ir até lá para pegá-lo, só que nesse meio tempo ela acaba esquecendo de buscar sua filha Elizabeth na escola, o que faz a garota optar por ir para casa sozinha a pé, numa cidade onde muitas crianças estão desaparecendo. Uma decisão muito sábia da parte dela, com certeza. O problema é que a garota desaparece pelo dia inteiro, mas ao cair da noite, Elizabeth chega em casa dizendo que no caminho acabou conhecendo uma pessoa, um homem chamado Noah. Ele entregou um relógio com o nome de sua mãe gravado. Charlotte fica muito confusa na hora, mas ao mesmo tempo aliviada de ver que sua filha está bem. Entretanto, mais uma criança desaparece no meio disso tudo, e a policial começa a suspeitar que esse tal de Noah pode estar envolvido. Na casa da família Nielsen, a mãe de Jonas vai até lá procurar seu amante, buscando bem mais do que só confortá-lo sobre a perda de seu filho. Tudo isso enquanto a esposa dele tá lá, e ao ver os dois se encarando, ela entende de cara o que tá rolando, então você imagina a torta de limão que ficou nessa sala. O Ulrich, obviamente, depois disso dispensa a Hannah e pede pra ela ficar longe. Afinal, o cara tá muito mais preocupado em procurar o filho dele que sumiu, né? O Jonas encontra com o estranho, que começa a fazer um discurso pra ele no maior estilo mestre dos magos, explica muita coisa sem explicar coisa nenhuma. Ao voltar pra escola e reencontrar Martha, ela decide aproveitar que não temos uma traição nos últimos 3 minutos pra colocar um chifre no melhor amigo do protagonista. Indo de novo nos anos 80, o jovem Mikkel recebe uma visita de um padre nada suspeito chamado Noah. Enquanto ambos conversam, as versões mais novas de seu pai e sua mãe começam a conversar sobre atos libidinosos, se é que vocês me entendem. Eu não quero pegar AIDS ou ficar grávida. De jeito nenhum, tá? Ei. Tá. Não é piada. Nada de filhos.
Nunca. Ah, Catarina, se você soubesse do futuro. Porém, no dia que eles vão consumar o ato, a versão mais nova da mãe de Jonas aparece e fica com ciúmes ao perceber que o Ulrich preferiu a Catarina. Esse cara é basicamente o crush dela na escola, e a Hannah fica com tanta raiva que inventa pra polícia uma história absurda de que o Ulrich estava forçando a Catarina a fazer aquilo. O que dá uma merda colossal pros dois e o Ulrich mais jovem acaba sendo preso. Caracas. Vocês vão ver isso muito melhor mais pra frente, mas já dá pra ver quem é um dos maiores vilões da série, né? Nesse meio tempo, a jovem Hannah acaba conhecendo e ficando amiga do Mikkel, e aí vocês já perceberam o que tá acontecendo aqui com certeza. Em casa, Jonas recebe um pacote misterioso que tem diversos itens, como uma esfera lanterna, um aparelho pra medir radiação e a carta de seu pai, contando o primeiro plot twist de Dark, revelando que na verdade Mikkel, o filho de Ulrich, é também Michael, ou Mikael, o pai de Jonas, que quando criança foi levado de volta no tempo e acabou preso nos anos 80. Esse menino obviamente cresceu, se casou e acabou tendo um filho. Então o protagonista da série no fim de tudo é fruto de um paradoxo. E pra piorar tudo, o seu interesse romântico é na verdade sua tia, já que ela é irmã do Mikkel. Logo numa competição de melhor série, Dark com certeza fica em sexto lugar. Cara, como eu amo esse plot twist. Quando eu comecei a assistir sabendo que era uma série de viagem no tempo, eu matei esse plot só de encarar a árvore das famílias. Você percebe isso melhor quando presta atenção que o nome dos dois é bem parecido, Mikkel e Mikael. Se a série não tinha te prendido até agora, talvez essa virada faça você querer ver mais. E calma que só tamo na metade. A Charlotte começa a suspeita que os desaparecimentos recentes e os que ocorreram há mais de 33 anos têm alguma ligação, principalmente pelas semelhanças, como a morte de vários animais sem explicação e os meninos desaparecidos. E aqui Dark brilha demais. Ulrich com isso começa a investigar e olhar os registros da polícia, buscando os arquivos sobre o ano de 1986. Assim é muito legal você ver as investigações se conectando. Meio que cada um dos policiais avançaram e foram descobrindo alguma coisa de errado. É muito legal ver como a série é bem amarrada fazendo essas conexões acontecerem. Com o mapa recém-adquirido, Jonas retorna pra caverna e dessa vez percebe uma trilha misteriosa lá. Ao encontrar um alçapão, o protagonista passa por um túnel, chegando a uma porta misteriosa com algumas escritas estranhas gravadas nela. Ao passar, chega numa bifurcação e, como um bom seguidor do Alan Zoka, decide ir pela direita sempre, chegando assim no ano de 1986, onde seu pai está preso agora. De volta à delegacia, Ulrich investiga o corpo do menino que chegou lá no início da série com a roupa dos anos 80, e descobre por conta de uma cicatriz muito específica que esse seu irmão Mads, desaparecido há mais de 33 anos. Assim ele começa a acreditar nessa história de viagem no tempo, já que é impossível o corpo ficar conservado daquele jeito por tanto tempo. Além disso, nos registros do caderno de Eagle, uma informação muito peculiar sobre o Helge aparece, onde aparentemente ele não havia ido depor no interrogatório que o policial havia solicitado, deixando Ulrich curioso e fazendo o Helge mais suspeito do que já era. Chegando no asilo, ele tenta pressionar o velho homem a falar, e houve uma coisa muito suspeita. Eu posso mudar isso. Eu posso mudar o passado. Posso mudar o futuro. Com isso, Ulrich tem a certeza de que Helge é o sequestrador. Se aventurando pelos anos 80, o Jonas acaba conseguindo chegar ao local onde está Mikkel, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, ele é impedido pelo homem estranho que avisa de algo muito perigoso. Aí, você não entendeu? Se você levar o Mikkel de volta, vai alterar o percurso do tempo. O seu pai nunca vai conhecer a sua mãe, eles não vão se apaixonar, não vão casar, e você nunca vai nascer. Fudeu de vez! Sem mais o que fazer e sem poder mudar a linha do tempo, o protagonista retorna pra casa e decide queimar a carta do seu pai, tentando deixar tudo aquilo para trás. No asilo, Helge começa uma fuga durante a noite, mas dessa vez, Ulrich, certo de que iria encontrar seu filho, começa a segui-lo. Indo até a caverna, o policial acaba encontrando um túnel do tempo. Só que ao invés de pegar a direita e chegar em 1986, ele acaba escolhendo ir para a esquerda, onde para no ano de 1953, 66 anos atrás. E se você já estava achando confusa a passagem entre esses dois anos, agora temos um terceiro. E assim, eu tô falando isso numa ordem organizada, porque a série vai alternando entre os anos quando ela quer explicar alguma coisa específica. Mas acho que desse jeito é bem mais fácil de entender, né? Nos anos de 1953, estamos vendo o início da construção da usina nuclear de Vinden. Porém, no local onde a construção está sendo feita, o corpo de dois garotos são encontrados no meio dos escombros. Acompanhamos um pouco o dia a dia do jovem Helge, que tem uma mãe bastante severa e, pra melhorar, ainda sofre bullying dos garotos locais. Mais uma vez, o policial Egon Tiedemann, dessa vez com seus 33 anos, começa a investigar esse misterioso caso. O mais curioso é que os dois garotos chegaram com algumas roupas que naquela época não existiam, deixando os policiais bastante confusos. Um detalhe é que esses dois garotos são o Eric Orbendorf, que sumiu no início da série, e o outro é o Yasin, uma das crianças sequestradas pelo homem chamado Noah. O que essas crianças estão sumindo ainda é um mistério, mas nas futuras temporadas isso vai ter uma explicação. Acompanhando o dia a dia do jovem Helge, depois de ser incomodado por alguns valentões que literalmente mijam no garoto, o jovem acaba conhecendo um homem estranho que acabou de chegar na cidade. Ainda confuso do ano em que está, Ulrich, explorando o lugar, acaba acidentalmente
finalmente conhecendo sua avó Agnes e a versão mais nova de seu pai Tronte. Ele resolve ir até a loja de um homem que futuramente escreveria um livro sobre viagem no tempo e depois de descobrir sobre duas crianças que apareceram numa construção local, vai até onde os meninos estão. Só que o cara vai de forma tão apressada que acaba esquecendo seu celular na loja. Um item de mais de 66 anos de idade acabou de voltar no tempo. Já dá pra perceber a merda que vai dar isso, né? E aí vem a cena que mais me assustou quando eu assisti a série. Ao assimilar a estar nos anos 50, Ulrich entende que o menino visto mais cedo era o Helge criança. Ele vai até o menino e resolve que se conseguir se livrar dele, vai salvar as crianças no futuro. E a cena deles dois conversando é muito tensa e desconfortável de ver. Eu posso mudar o passado. E o futuro. Socorro! Se você não existir, nada disso vai acontecer. O menino acaba sendo pego e Ulrich o ataca utilizando uma pedra, causando a cicatriz que Helge carregaria pela vida toda. Achando que o menino estava morto, ele o esconde no porão no meio da floresta. Porém, quando planejava voltar ao futuro, achando que tinha salvado a linha do tempo, o homem dá de cara com o policial Egon e está com as mãos sujas de sangue. Com isso, ele tenta fugir. Quando ia entrar na caverna, acaba sendo pego. Tentando meter uns papos malucos de viagem no tempo pro policial, Ulrich é acusado de ser o assassino e sequestrador das crianças. Já no porão, o jovem Helge, apesar de muito ferido, acorda. Passando rapidamente pelos anos 80, nos é revelado que o Helge, de 33 anos, realmente é o sequestrador. Na verdade, Helge trabalha junto do Noah, que é o verdadeiro sequestrador, mandando crianças através do tempo por esse quarto. E em 86 é o porão visto nos outros anos. Essa cadeira nada mais é do que uma máquina do tempo imperfeita, e sempre que alguém volta no tempo acontece aqueles estranhos fenômenos que já vimos. Noah diz a Helge que ele havia sido escolhido por Deus para salvar o mundo, e manipula o homem através dessas promessas de salvação e justiça divina para fazê-lo ajudar. Esse Noah daria um ótimo político. Finalmente, de volta a 2019, Catarina corre até a delegacia desesperada procurando por Ulrich, que misteriosamente desapareceu. Revoltada e pensando que seu marido está com a amante, ela vai até a casa de Hannah procurá-lo. E aí vem uma das cenas que mais me deixou com raiva. A Hannah mente pra Catarina dizendo que Ulrich não a deixava em paz e que planejava terminar seu casamento pois não a amava mais, deixando a mulher totalmente desolada, simplesmente porque ela estava com raiva de ter sido rejeitada mais cedo. Essa mulher é o diabo em pessoa, cara. Jonas, tentando voltar à vida normal, acaba recebendo uma visita inesperada de Martha. Muito confusa de por que diabos o garoto estava ignorando suas mensagens, os dois acabam se beijando, mas Jonas a abandona, contando que tudo havia sido um erro. E o mental dos personagens vai à loucura. Jonas vai até sua voz Inês para tentar conversar sobre seu pai e perguntar sobre viagem no tempo. Inês revela que sabia quem era Mikkel e entrega a Jonas uma carta de seu pai. A mesma carta que o protagonista havia queimado lá atrás está aqui inteira, deixando o mental do cara pior do que já tava. E falar pra vocês, quando acharem que a sua vida tá ruim, lembra do que esse cara aqui vai falar agora. Agora eu tenho outra avó, ela é diretora da minha escola. O marido dela, que tem um caso com a minha mãe, procura o filho, que é meu pai. Há alguns dias eu beijei a minha tia. E o maluco é que não são eles que estão errados. Tá tudo bem com eles. Sou eu que tô fora. Porra! Investigando o ano de 53, Charlotte acaba encontrando nos jornais uma reportagem muito assustadora sobre um possível sequestrador. Já Jonas, percebendo que sua vida não poderia voltar ao normal, resolve voltar no tempo e trazer Mikkel de volta. Apesar disso apagar sua existência, na cabeça dele estaria consertando a linha do tempo. Ao chegar no hospital, o jovem dá de cara com Noah e acaba sendo sequestrado. Quem é você? Acordando no porão da máquina do tempo, o garoto se encontra com um estranho que finalmente revela seu segredo. Eu sou você. O meu nome é Jonas Canvald. Eu mandei a carta pra você. Ou melhor, pra mim mesmo. Tudo que você está vivendo, eu já vivi. O Jonas do futuro revela que não pode soltá-lo, pois isso iria quebrar sua existência, e explica para o seu passado que Mikkel é só uma pequena parte de uma história muito maior. Depois disso, ele vai embora, abandonando o garoto naquela sala. Numa tentativa de explodir a caverna e encerrar o ciclo temporal, o Jonas do futuro acaba usando uma máquina do tempo que causa um desastre enorme na cidade, abrindo um buraco de minhoca, levando seu eu do passado para o ano de 2052. Num cenário totalmente apocalíptico e sem entender nada, Jonas é pego pelos habitantes locais e a primeira temporada se encerra de um jeito mais confuso do que começou. Igual da primeira temporada que eu expliquei das famílias, dessa vez eu tenho que explicar outra coisa. Vamos falar de Sic Mundus Creatus Est. Sic Mundus Creatus Est é uma frase que significa "e assim foi criado o mundo". Ela é uma referência ao Sic Mundus, uma sociedade secreta de viajantes no tempo que veneram o tempo como se fosse um deus, uma divindade. O objetivo do Sic Mundus é controlar o tempo através dos vários ciclos que existem, tentando destruir os mundos que foram criados para assim terem o paraíso. Pelo menos é o que eles acreditam. O próprio Noah lá da primeira temporada é um dos membros dessa organização. O seu líder é um homem
bem deformado chamado Adam, e o principal inimigo dessa sociedade é a Claudia Tiedemann, que está lutando para tentar desfazer esse ciclo maluco. Ela também é chamada de O Diabo Branco, e eu vou chamar ela assim para não ter que ficar falando Cláudia do futuro o tempo todo. Assim, temos esses dois lados, e com essa parte explicada vai ficar mais fácil de entender a segunda temporada. No contexto geral da série, se passaram 6 meses do tempo atual. Vamos começar indo para junho de 2053. Vemos que nosso querido Jonas, após o final da primeira parte, acaba indo parar no futuro e tendo que sobreviver naquele cenário apocalíptico. Essa parte me lembrou muito Fallout. Explorando o lugar, o Jonas escuta uma mensagem de voz antiga gravada pela Cláudia, falando que no dia 27 de junho de 2020, algum acidente misterioso desencadeou um apocalipse no mundo. Não fica muito claro o que aconteceu, mas vendo o futuro dá pra perceber que o resultado foi devastador. Muitos personagens, inclusive a própria Martha, morreu naquele ano, vítima desse apocalipse bizarro. Nesse futuro catastrófico, parte da cidade onde fica a usina é cercada por uma muralha enorme, e aos arredores existe um regime militar que é comandado por uma garota chamada Silha e a Elizabeth, a filha de Charlotte e Peter lá da primeira temporada, que foi uma das poucas sobreviventes, agora 33 anos mais velha. A principal regra desse regime é que nunca se deve cruzar a muralha. As pessoas que fazem isso acabam sofrendo execuções públicas pela general, e dá pra ver que todo mundo fica meio maluco ao cruzar o muro por algum motivo. Nos tempos atuais, estamos no dia 21 de junho de 2020. A cidade agora conta com mais desaparecimentos, e a fim de melhorar essa questão, um novo policial chamado Clausen chegou para dar prosseguimento às investigações. Martha e Magnus começam a usar os documentos de Ulrich para investigar mais sobre o que está acontecendo. Catarina, por sua vez, está possessa e todos os dias vai até a caverna procurar o seu marido e filho. Ana está sofrendo com o desaparecimento sem explicação do protagonista, mas ela acaba sendo visitada pelo Jonas do futuro, que consegue provar sua identidade. Inclusive, ele leva a Hannah ao passado para mostrá-la a verdade sobre quem era seu pai. Na usina, Alexander faz um aviso de que em 6 dias eles irão encerrar as atividades e começa a trabalhar em um novo esquema para esconder a grande quantidade de lixo radioativo que não foi devidamente descartado. Já nos mostrando que seja lá o que vai rolar tem a ver com a usina. Em um certo ponto da série, nos é mostrado um lugar não especificado no tempo, onde vemos esse homem estranho chamado Adam parecendo coisa do Quarteto Fantástico. Que coisa horrorosa! O Adam dá ordens para que Noah continue seu plano de fazer o apocalipse acontecer. Para isso, o Noah precisa encontrar páginas perdidas do seu diário que foram roubadas por alguém. Isso mais pra frente vai fazer sentido. Não temos mais muito tempo. Você precisa encontrar as páginas que estão faltando. Indo de volta ao futuro, o Jonas começa a explorar além da muralha. Entrando na usina, o protagonista encontra uma parada inusitada. Isso aí é chamado de Partícula de Deus. É basicamente um portal do tempo que foi criado devido às experiências indevidas lá na usina nuclear. Todo aquele lixo radioativo meio que acabou criando essa coisa. É possível usar isso para viajar no tempo se você conseguir estabilizar. O Jonas até tenta, mas as máquinas não têm energia suficiente para manter aquela partícula estável. Então a missão agora é correr atrás de gasolina. O gênio consegue bolar um plano de atrair os militares para uma área e com isso rouba a gasolina deles para energizar a usina. O problema é que antes que conseguisse chegar lá, Jonas é pego pela Elizabeth e assim o mesmo é condenado à morte. Fudeu de vez! Em sua execução, ele tenta gritar explicando que não existe salvação para aquele povo e que precisa voltar no tempo para impedir o desastre, mas no processo acaba tomando um tiro na perna e logo depois começa a ser enforcado. Só que aí uma coisa estranha acontece. A Elizabeth o salva dando um tiro na corda e manda prendê-lo. Apesar de não sair morto, a corda machucou severamente o seu pescoço, o que vai deixar uma cicatriz braba no rapaz, mas é melhor que morrer. Com isso, a Silha fica meio bolada e não entende o motivo do Jonas ser salvo. Ela resgata ele e, curiosa para saber o que existe além do muro, ambos partem para a usina. Reabastecendo a máquina, a partícula de Deus é estabilizada. Assim, o Jonas sozinho entra nela e acaba viajando no tempo. Antes de continuar no Jonas, vamos observar como estão as coisas em 87. Vemos o Mikkel tentando sobreviver à vida escolar daquela época. Eu não tanco esse shortinho dos anos 90. Como uma criança inteligente, ele resolve matar a aula e acaba indo na direção da caverna. Porém, uma pessoa o interrompe. Não devia estar na escola? Como esse cara tá em todo lugar. O Noah não deixa o garoto entrar e sem mais o que fazer, ele volta pra casa. Na usina nuclear de Vinden, a Cláudia do futuro aparece pra Cláudia do passado e começa assim a sua jornada de se tornar uma das personagens mais boladas da série. Ela explica que sua versão mais jovem precisa parar o Adam e deixa uma máquina do tempo com ela. Com isso, a Cláudia agora começa a viajar pela linha temporal. Apesar de se aposentar, o Egon Tiedemann continua suas investigações sobre os desaparecimentos. O detetive se pergunta o que havia acontecido com o louco que foi preso lá em 53. Investigando sobre, ele descobre que o suspeito sequestrador de crianças havia sido internado em uma clínica psiquiátrica na mesma cidade. No hospital, Egon acaba encontrando o Ulrich, agora 33 anos mais velho, e fala pra vocês, o cara tá estragado. Você não deve se lembrar mais de mim. O meu nome é Egon Tiedemann. Eu prendi o senhor 34 anos atrás.
Egon Tiedemann. Como eu poderia te esquecer? Os dois vão conversando e em certo ponto da conversa ele se revela como o Ulrich Nielsen que veio do futuro. O Egon, curioso, vai até a casa do Mikkel pra tentar entender se o garoto reconhece o pai. Porém a Inês, que está muito feliz de ter um filho, tenta evitar isso ao máximo. A Inês é uma mulher solitária e definitivamente não quer perder sua nova companhia. Dá pra ver que ela realmente ama o Mikkel. O problema é que tá fazendo isso de uma forma bem forçada, dando calmantes pro menino que faz ele dormir quase o dia inteiro, só pra não fugir de casa e correr pras cavernas como já fez. Ainda acima disso, ela mente pra polícia dizendo que Mikkel só quer esquecer o passado, o que não é bem verdade, mas ela não liga. E tipo, dá pra ver que ela só quer cuidar dele, não tem como julgar muito, só que infelizmente é do jeito errado. Antes de ir embora, o ex-detetive pede uma foto do garoto à sua mãe adotiva e leva ela de volta ao asilo. Mostrando pro Ulrich, ele surta. Sabendo agora que Mikkel está naquele tempo, Ulrich começa a preparar sua fuga. Nocauteando um guarda e roubando o cartão de acesso, ele escapa do asilo e parte à procura do seu filho. Trabalhando no hospital, Inês acaba descobrindo que o antigo sequestrador de crianças fugiu. E preocupada com Mikkel, ela corre para casa. Mikkel, por sua vez, recebe uma visita inesperada de seu pai, que agora tem idade mais que suficiente para ser seu avô. Depois de mais de 34 anos procurando, pai e filho se reencontram. Que coisa mais fofa, gente! Ulrich leva o menino pras cavernas a fim de voltar a 2020, porém Inês, ao chegar em casa, vê que Mikael não está lá e desesperada ela liga pro Egon. O detetive sabe exatamente pra onde o louco vai levar o menino, assim ele aciona a polícia e quando iam entrar na caverna, os dois acabam sendo parados e o Ulrich é detido. Pior que assim, mesmo se conseguissem entrar, não iriam poder viajar no tempo, já que no final da primeira temporada, quando o Jonas do futuro usou a máquina, ele acabou fechando a passagem. Os anos não estão conectados. O único meio de viajar é através das máquinas temporais, e nenhum deles tem uma. Logo, voltar para o futuro seria impossível. Ulrich é levado de volta ao hospício e Mikkel, mais desesperançoso do que nunca, volta para casa. A situação dele é sufocante, cara. Não tem o que fazer e ninguém vai acreditar em nada que ele disser. Enquanto essa treta acontece, vemos Agnes indo se encontrar com a Cláudia do futuro. Lembrando, Agnes é parte da família Nielsen, ela é a avó do Ulrich. E aqui vem uma revelação. Agnes é na verdade irmã do Noah e faz parte do Sigmundos. Porém, ela traiu a organização e acabou se aliando ao Diabo Branco. As duas se despedem com a velha mulher pedindo que Agnes entregue uma mensagem ao seu eu do passado. Nesse tempo, ela descobre que as últimas páginas do livro que Noah precisa estão com a Cláudia. E logo depois da conversa, ela vai até a base do Sigmundos e avisa o Noah, pedindo isso como uma chance de voltar para a sociedade. Como eu falei, todo mundo trai todo mundo. Com essa informação em mãos, ele armado vai até onde está o Diabo Branco. E depois de uma conversa onde a mulher tenta explicar que o Noah é só um peão do Adam, o pastor de Arak acaba atirando nela e assim a matando. F, família. F. Porém, ao encontrar as páginas, ele fica muito chocado ao descobrir alguma coisa sobre Charlotte que a série não mostra. E logo depois mente pro Adam dizendo que não as encontrou. Ela estava com as páginas? Nos tempos atuais, o Jonas do futuro e sua mãe acabam contando pra Charlotte o que tá acontecendo. Ela os leva até o porão onde estão várias anotações e aí a Hannah diz que todos precisam contar a verdade a Catarina, onde seu filho e seu marido estão. Obviamente, ao chegar lá, ela acredita que todo mundo enlouqueceu. Quem é você? O novo amante? Eu sou o Jonas. Filho dela. E seu neto. Cidade, Magnus, Marta, Francisca e Elizabeth vão até as cavernas tentar descobrir alguma coisa seguindo as anotações de Ulrich. Porém, o quarteto acaba encontrando uma figura inesperada. Bartosz?
O Bartosz aparece ali do jeito mais suspeito do mundo, portando uma máquina do tempo. Ele não explica nada e claramente tá escondendo alguma coisa, então o grupo larga ele amarrado e só voltam depois de um dia inteiro. Ao retornar, ele conta sobre a máquina do tempo e mostra a eles como funciona, mandando todo mundo pro ano de 1987. Andando por lá, eles exploram um pouco aquele lugar e depois de ver algumas coisas da época, acreditam em viagem no tempo, só que sem muito o que fazer, o grupo resolve voltar ao seu tempo de origem. E pra piorar, olha quem passa do lado deles. Para! Aqueles são meus filhos! Magnus! Marta! Cláudia, que também está viajando pelo tempo, para no ano de 2020. Indo até uma biblioteca local, ela começa a descobrir mais sobre o seu passado e sobre sua filha Regina. Lendo os arquivos, em um jornal antigo, percebe uma notícia dizendo que o Egon Tiedemann vai ser encontrado morto no próprio apartamento em alguns dias. Determinada a salvar seu pai, ela retorna a seu ano de origem. Os dias vão passando e ela vai tentando fazer o Egon mudar de casa da forma mais discreta e desesperada possível. Porém, no dia que ele, em teoria, morreria, os dois passam em sua casa para buscar alguns remédios e o Egon, que não é bobo nem nada, percebe que a Cláudia tá estranha. Ele já calejado com o lance de viagem no tempo, pergunta o que tá acontecendo, o que acaba gerando uma discussão entre os dois e quando ia fazer uma ligação, a Cláudia o impede e ele acaba caindo e batendo a cabeça. Larga isso! Larga isso! O famoso caso onde tentamos evitar uma profecia que não devíamos saber e no fim acabamos causando a mesma. God of War já me ensinou isso daí. Ok, a partir de agora chegamos num ponto onde a história vai ficar um pouco mais complicada, então já se preparem que vai ficar meio confuso de entender. Recomendo pegar um mapa das famílias só por garantia. Durante as investigações, Charlotte acaba sendo visitada pelo Noah, e assim o Noah faz uma revelação absurda dizendo que ele é o pai de Charlotte. Ela fica em choque na hora e se pergunta quem é a mãe dela. Ele apenas diz que sua mãe está viva e ama muito a filha, logo depois sai dali sem falar mais nada. Os pais de Charlotte eram um dos grandes mistérios da temporada. Ela ficou tentando descobrir por muito tempo e agora nos é revelado isso. A grande jogada é saber quem é a mãe dela. Em certo momento, nos é mostrado o futuro, onde a Elizabeth aparece segurando uma foto dela mesma junto do Noah e um bebê. E sim, esse bebê é a Charlotte, a mãe dela. Que viagem é essa, véi? Basicamente, ela é mãe da mãe dela e filha da filha dela, que é sua mãe. Se tem um paradoxo mais bizarro que esse, eu não sei, mas basicamente, em algum momento do futuro, a Elizabeth e o Noah se apaixonam e têm uma filha. Esse bebê é levado de volta no tempo e entregue nas mãos do Tannhaus para cuidar. A criança cresce e se torna Charlotte, logo se casa com o Peter e ambos têm a Elizabeth. É basicamente isso. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu não lembro se em alguma obra de ficção existe um paradoxo tão bugado quanto esse, mas essa revelação é sensacional, mano. Eu adoro como Dark brinca com todas as possibilidades quando falamos em viagem no tempo. E calma que as revelações ainda não acabaram. Afinal, Nix, depois de tudo isso, onde diabo está o Jonas que entrou naquele simbionte gigante? O Jonas principal, acho que dá pra dizer assim, acaba indo parar no ano de 1921, 99 anos antes do tempo dele. Acordando naquele tempo, ele se passa por um soldado que fugiu da guerra e é cuidado pela jovem Agnes e seu irmão Noah, em sua versão mais novo. Indo até a caverna, ele tem a infeliz surpresa de que a passagem está fechada. Por conta disso, não pode viajar e está preso nos anos 20. O Noah mais novo vai até ele e explica que Sigmundos deseja vê-lo. Assim, os dois vão até a base da organização e Jonas encontra com Adam. Tentando descobrir quem é aquele homem à sua frente, Dark nos faz mais uma revelação bizarra. Quem é você? Você não consegue enxergar? Não pode ser. Eu sou você. É exatamente isso que você entendeu. O Adam é o Jonas ainda mais no futuro. Então, de forma resumida, temos 3 Jonas agora. O primeiro é o mais jovem que acompanhamos desde o início, depois vem o do meio que chegou na cidade como estranho, e agora o Adam, que é a versão 66 anos mais velha do protagonista. Outra parte de Dark brilha muito. Existem várias referências bíblicas que a série faz, e essa é uma delas, já que no cristianismo, Adão é o primeiro homem criado por Deus. Por isso o nome Adam, já que Jonas é o primeiro homem criado pelo tempo, o deus que Sigmundos venera. Tem várias referências espalhadas pela
pelas temporadas. O Noah, por exemplo, é Noé, que estava construindo uma arca para quando o dilúvio acontecesse. Essa arca é o porão que já vimos no decorrer lá da série. Um bunker que vai proteger as pessoas do apocalipse em 2020. Toda a obra é recheada dessas diversas referências bíblicas e eu acho que isso deixa a história muito rica. Tem gente que até pode não gostar de Dark, mas não dá pra negar que a série é muito bem feita. Cinema. Conversando, Adam explica a Jonas que o corpo dele ficou daquele jeito por ter se exposto demais a viagens no tempo, que se usado de forma excessiva pode acabar prejudicando muito o corpo do hospedeiro. O plano dele é dar um jeito de desfazer esse ciclo, mostrando a Jonas que também possui uma partícula de Deus e essa vai enviá-lo exatamente para o lugar em que o ciclo começou. No caso, o dia em que seu pai havia morrido, dizendo que caso evitasse esse evento, nada do que aconteceu depois iria acontecer. Certo de que se impedisse a morte de Mikael iria consertar toda a linha do tempo, o Jonas parte para o futuro e assim chegamos em um dos melhores, se não o melhor episódio de Dark. Em 20 de junho de 2019, 2 meses antes do início da primeira temporada, acompanhamos um pouco o dia a dia da família Canvald. Jonas planeja sair com os amigos e mais tarde ele e a mãe vão para a festa de Katarina e Yurik. Seu pai decide não ir à festa e vai ficar em casa. Enquanto isso, o Jonas que viajou no tempo chega naquele mundo e começamos a ver um pouco do início da relação da Marta e do Jonas nessa parte também. Em certo ponto, o menino acaba indo embora e o seu eu do futuro, de uma forma disfarçada, vai até Marta e dá um beijo nela. Como que ninguém percebeu que o cabelo dele tá maior? Enfim, ele faz isso meio que pra se despedir, já que acredita que quando salvar seu pai, vai ser apagado da linha do tempo. Então nem tem muito julgamento nisso aqui. Só que se temos mais uma temporada, dá pra ver o quão bem isso vai dar. Enquanto acontece a festa de Katarina e Yurik, o Jonas vai até sua casa finalmente encontrar seu pai. O que aconteceu com seu cabelo? Ah, pelo menos alguém percebeu. Do outro lado da cidade, vemos o outro Jonas e a Marta tendo sua primeira noite romântica. A Lagoa Azul. Enquanto na parte de fora, a Hannah trai o seu marido com o Ulrich pela primeira vez. E eu achando que a morte do cara foi o gatilho, só pra vermos o caráter podre dessa mulher e calma que só piora. Com os dois conversando, o protagonista diz para seu pai não fazer a besteira que está pensando e que sabe quem ele é. Mikael se mostra muito confuso e não entende o que tá acontecendo. Pouco plot twist é pouco, né? Hora de irmos pra mais um. O Jonas pergunta a seu pai como ele havia ido parar em 86 pela caverna sem saber o caminho. Mikael revela a seu filho que havia sido o próprio Jonas quem o levou pra dentro. E aí a série nos revela quem era a outra pessoa que estava lá durante a confusão do primeiro episódio. O próprio Mikael diz que talvez seu filho não esteja ali pra impedir sua morte, e sim pra mostrá-lo o que deve ser feito. Antes de qualquer coisa, o Diabo Branco surge, explicando que Adam mentiu e estava apenas agindo para que Jonas se tornasse ele mesmo no futuro. A morte de Mikael, obviamente, não é a origem de tudo. O protagonista sugere que caso ele morra, o Adam nunca existiria, porém a Cláudia avisa que já viu o mundo sem o Jonas e não é o que ele tá pensando. Ele é a única pessoa que pode salvar o mundo e quebrar o ciclo. Se despedindo de Mikael, que vai morrer logo em seguida, os dois partem em direção à caverna, onde o prota será treinado e ensinado por Cláudia a salvar a linha do tempo. Antes que alguém pergunte como ela tá viva já que morreu pro Noah, eu vou explicar em outro vídeo. No ano de 2020, a Hannah rouba a máquina do tempo do seu filho e desaparece. Enquanto isso, Katarina tenta absorver tudo aquilo. Para de Renix, não é hora de fazer piadas, desliga a quinta série. E agora vamos pra cena que eu surtei quando tava assistindo. A Hannah, sabendo onde o Ulrich está, resolve voltar no tempo para o ano de 1954. Ela convence o Egon a ir até onde o sequestrador estava preso e usa o nome da Katarina pra isso. O Egon, querendo saber mais sobre esse cara, leva ela até lá e eles conversam. O Ulrich, esperançoso, pergunta como está sua família, só que a Hannah não foi ali pra isso. Ela pergunta pro cara se entre ela e a Katarina, quem ele escolheria. Percebendo que obviamente iria escolher a esposa e largar ela, a Hannah abandona o cara e deixa ele preso lá. Ela simplesmente podia ter salvado, mas preferiu deixar ele apodrecer na cadeia sendo dopado de remédios todo santo dia. A obsessão dela é mais importante do que salvar a vida do amigo de infância. Senhoras e senhores, temos aqui o maior vilão de Dark. Sério, eu queria saber se alguém gosta dessa personagem doentia, porque é impossível. Vendo a merda que sua vida tá no futuro, a Hannah decide que vai ficar vivendo por aqueles anos e infelizmente ainda vamos ver mais dela na próxima temporada. O Noah, depois de descobrir a verdade sobre Charlotte, vai até o Adam pronto pra se vingar, revoltado por ter tido a vida inteira manipulada pelas mentiras daquele homem, sem saber que sua filha havia sido roubada dele no futuro. Ele aponta a arma e se prepara pra atirar, porém, assim que realiza o disparo, a arma falha. Adam explica que não é o destino dele morrer naquele momento, e de volta à organização, Agnes pega a arma do seu irmão e a utiliza. Dessa vez o disparo funciona e o Noah acaba sendo morto, se mostrando uma das maiores vítimas da história. E agora podemos dizer com todas as letras que o Adam é o mestre do roteiro, não tem jeito. Sou foda!
Passado 12 meses treinando ao lado do Diabo Branco, o Jonas principal vai até a Cláudia de 86 levá-la para cumprir seu destino. Chegando nas cavernas, ele utiliza a máquina do tempo para reabrir a passagem e entregar os 3 anos novamente no tempo, voltando para 2020 e começando todo o caos. Assim, a versão futura do protagonista fica maluca e, portando uma arma, tranca a Marta dentro do bunker dizendo que não vai deixá-la morrer. Só que um tempo depois ela acaba escapando. Aí a Catarina aproveita que a passagem foi reaberta para voltar no tempo e salvar o Mikkel. Chegando em casa, o Jonas do futuro recebe uma visita do jovem Noah, entregando a ele uma carta escrita pela Marta. E claro que a série não mostra o que está escrito. Lendo a carta, o cara obviamente fica perturbado. O Noah diz pro Jonas ir salvar seus amigos e assim ele sai da casa junto com a máquina do tempo. Indo até o Bartosz, Francisca e Magnus, o cara leva os 3 pro passado. Já o protagonista mesmo acaba se encontrando junto com o seu amor. Ela, sabendo de tudo, agora diz que não se importa em ser a tia dele e ambos acabam se beijando. Incesto! Porém, a alegria de ambos é interrompida quando Adam aparece na casa. Adam explica que para poder acabar com esse mundo, o apocalipse precisa acontecer. Após isso, ele simplesmente dá um tiro na Marta. O Jonas entra em pânico e naquele chão a jovem acaba morrendo. Do outro lado da cidade, vemos que as investigações levaram o policial Clausen até a usina, fazendo ele desenterrar o lixo radioativo escondido lá, criando a partícula de Deus e causando o apocalipse no mundo. Uma enorme explosão toma conta da cidade. Lamentando a morte do seu amor e prometendo que vai fazer justiça, uma coisa inusitada acontece com o Jonas. Uma outra Marta aparece do nada na frente dele dizendo que não tem tempo pra explicar. Então ela pega uma granada máquina do tempo e tira os dois de lá. Jonas pergunta de que tempo ela é, mas ela diz que não tem a ver de qual tempo, e sim de qual mundo. Antes de serem pegos pelo cogumelo gigante, a granada tira os dois de lá, destinados a conseguir destruir a origem do ciclo. Mas afinal, o que originou tudo isso e como podemos parar essa maluquice temporal? Pra começar, nessa temporada somos apresentados a 3 personagens que eu vou chamar aqui de o trio do terror, que é composto por uma criança, um adulto e um idoso. Todos eles têm uma cicatriz na boca que me dá muita agonia. E logo você percebe que se trata do mesmo cara, só que com idades diferentes. Todos eles são a mesma pessoa. Eu chamo de trio do terror porque esses 3 vão passar grande parte da temporada aprontando dos mais perversos assassinatos pela linha do tempo. Fora que sempre quando estão em cena toca uma música muito tensa de fundo pra te deixar desconfortável. Essa mesma que vocês estão ouvindo. Quem eles são e por que estão fazendo isso eu vou explicar mais pra frente no vídeo, mas de fato esses são personagens muito importantes pra trama. Após o final da segunda temporada, vemos que o Jonas foi salvo por uma outra versão da Marta, que dizia ser de outro mundo. Usando uma máquina do tempo alternativa, ela leva ambos para outra dimensão que eu vou chamar aqui de Terra 2 pra ficar mais fácil de entender. A Marta explica ao Jonas que o mundo dela e o dele estão interligados por uma ligação muito forte, e logo depois ela parte dali dizendo que vai consertar tudo, deixando o protagonista mais perdido do que já tava. Onde é que eu tô? Com isso, ele sai da caverna e começa a explorar aquela nova realidade. E aí, pra mim, é onde Dark mostra como foi uma série produzida de um jeito incrível, pois meio que tudo naquele mundo é contrário ao outro, como se fosse uma versão espelhada daquela realidade. Toda a estética contrária é muito bem encaixada, e uma coisa que eu esqueci de ressaltar na série é a sua trilha sonora, que é um dos pontos mais altos. Além de uma história muito boa e um elenco excelente, a produção da série é um espetáculo e foi feito com muito amor, não tem jeito. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A Terra 2 nada mais é que um mundo onde o Jonas não existe, só que ainda assim o apocalipse vai acontecer e todo mundo vai morrer. Apesar de não ter o Jonas, muitas coisas acontecem de forma parecida, e de fato essa é uma das coisas ruins dessa temporada, já que basicamente aqui nesse início estamos vendo quase que uma releitura da primeira. Então vamos ter o desaparecimento do Eric Orbendorf, toda a investigação na usina, o velho maluco do asilo que sabe de alguma coisa, e o grupo indo atrás de maconha na floresta. É o primeiro episódio inteiro, mas não é só de semelhanças que esse mundo vive. As mesmas coisas acontecem só que de um jeito diferente. A família da Marta agora vive na casa onde a família do Jonas morava, e vemos ela usando o casaco amarelo dele, meio que tomando o papel de protagonista. Nesse mundo, o Ulrich também trai a Catarina com a Hannah, só que ela acabou engravidando e se casou com o Ulrich. Ambos estão morando na casa dos Nielsen, mas as coisas não param por aí. Esse cara mostra que não tem jeito, e mesmo depois de ter traído a Catarina com a Hannah, ele ainda tem um caso com a Charlotte. O cara traiu a esposa e agora tá traindo a mulher com quem traiu a esposa. Eu queria saber o que esse cara tem de tão especial, porque ele não é bonito, mas todas as mulheres da cidade querem ficar com ele. Bizarro. Estamos no dia 4 de novembro de 2019, investigando a fundo, o Jonas vai explorando aquela realidade e tentando se aproximar da Marta. Mas como ele nunca nasceu naquele mundo, ela não faz a menor ideia de quem é esse cara. O que foi? Você não me disse por que é que eu tô aqui. Te conheço? Eu acho que eu
Tomei no cu. À noite, o grupo se prepara para ir atrás da maconha, e nosso protagonista acredita que está lá para salvar o seu pai. Porém, o Mikkel não havia ido dessa vez, deixando o Jonas muito confuso. Chegando na caverna, acontecem as mesmas coisas. Eles escutam um barulho, as lanternas começam a falhar, e na cidade muitos animais morrem de forma misteriosa. Só que dessa vez é a Marta quem começa a ter alucinações. Ninguém é sequestrado, mas com medo do que possa acontecer, o grupo foge para o bunker escondido na floresta. E lá, todos veem o corpo de Mads Nielsen surgindo a partir de uma fissura no tempo. Confuso, o Jonas volta para casa e acaba se encontrando com uma velha senhora que explica para ele daquele ser um mundo onde ele não existe. Ela diz que mesmo assim, o apocalipse vai acontecer em 3 dias e pede ajuda do rapaz para evitar o problema. Conversando mais um pouco, ele entende que aquela mulher é na verdade a Marta, 66 anos no futuro. Que aqui eu vou chamá-la de Eva por razões óbvias. Eva leva nosso protagonista até sua base e começa a explicar que eles podem impedir o fim do mundo se trabalharem juntos. Mas antes de continuar nessa parte, vamos voltar um pouco para Terra 1 lá no ano de 1987. Após atravessar a passagem, a Catarina chega na cidade na mesma época onde o Mikkel estava. Entretanto, depois da confusão com o louco que tentou sequestrar o menino, o conselho tutelar achou melhor dar umas férias à família e patrocinou uma viagem para ele e sua mãe Inês se distraírem daquela cidade maluca. Com isso, os dois não estão em Vinden e a Catarina espera impacientemente o retorno deles. Investigando sobre o paradeiro do seu filho, ela descobre um incidente do louco no hospício e vai até lá acreditando que pode ser o Ulrich. Mas ao chegar no hospital psiquiátrico, tem uma surpresa quando se lembra que sua mãe é uma das pessoas que trabalhavam lá. Por sinal, ela tem um trauma enorme com sua mãe que é extremamente violenta e tóxica com a filha. De todo modo, ela convence a médica a falar com o louco e assim finalmente reencontra o Ulrich depois de muita busca. Os dois conversam e a Catarina promete que vai tirá-lo de lá, deixando o homem esperançoso e aliviado por vê-la novamente. Ulrich pede perdão por tudo que fez e ela sai de lá agora na missão de salvá-lo daquele sofrimento. O plano de Catarina é roubar o cartão de acesso que sua mãe guarda para abrir as portas do hospital. No caminho até sua casa e usando uma faca, ela faz uma ameaça para que entregue o cartão. Contudo, a mulher resiste e as duas acabam brigando. A luta segue com a Catarina usando uma pedra para derrubar sua mãe no chão e conseguindo pegar o cartão. O problema é que a mulher não o havia apagado e enquanto estava distraída, Catarina é acertada pelas costas e morta com várias pedradas por sua própria mãe. Assim, o Ulrich, que mais uma vez teve esperança de sair daquele tormento, é abandonado de vez e termina sua participação ficando preso. Pra piorar tudo, olha quem tava voltando pra cidade nesse exato momento. É impressionante o quanto esses dois só tomam no... Na boa, a família Nielsen é amaldiçoada nesse universo. Todo mundo só se ferra o tempo todo. Passando agora para os anos 50, vemos que a Hannah acabou vivendo naquele tempo e está tendo um caso com o Egon Tiedemann, que por sinal está traindo a esposa dele com a Hannah. Detalhe que a esposa dele também estava traindo ele, então vemos o quão saudável era esse casamento. Percebendo que tinha alguma coisa errada, a mãe do Jonas vai ao hospital e recebe uma notícia inesperada. É bem menos complicado que de onde eu venho. Bom, acho que agora isso vai mudar. Está grávida. Fudeu de vez! Ela conta pro Egon que quase surta e deixa a mulher revoltadíssima. A Hannah vai embora dizendo que não vai ter a criança. O policial dá um pouco de dinheiro e sai do local às pressas, deixando o contato também de uma mulher que poderia cuidar da questão do bebê. Mas chegando lá, a Hannah desiste da ideia e resolve que vai sim cuidar da criança. Indo embora da cidade pra mais uma vez buscar uma nova vida. Lembrem dessa parte que vai ser importante depois. Com isso explicado, vamos voltar pro Jonas na dimensão alternativa. Basicamente aqui conhecemos a outra organização que mexe com o tempo. No primeiro mundo temos o Sic Mundus, que é a sociedade liderada pelo Adam. Já aqui na Terra 2 nós temos o Erit Lux, que é a sociedade liderada pela Eva. Então basicamente esses dois mundos estão brigando entre si pelo controle do tempo. Mas por que eles estão brigando, Nix? Calma que eu já chego lá. A Eva explica ao Jonas que para salvar os dois mundos do desastre, ele precisa fazer com que a Marta se torne a versão dela do futuro. E para isso, o protagonista precisa guiá-la pelo tempo. Mais uma vez sendo manipulado, é claro. Ele vai até a Marta e facilmente convence a segui-la depois de trocar umas 2 palavras. Se numa cidade onde todo mundo tá desaparecendo, um cara estranho que você nunca viu na vida aparece e te chama pra uma caverna bizarra no meio da floresta obscura à noite, pensa só uma vez antes de concordar em ir. É o cenário perfeito pro sequestro. Os dois acabam indo parar em 2052, onde a Marta do futuro aparece pra explicar o ciclo ao seu eu do passado e mostrar como parar o apocalipse. Perceber que isso aqui tá virando Umbrella Academy de tanto apocalipse. A conversa vai fluindo e aí do nada ela solta um papo pro Jonas de que agora ele e a Marta podem ficar juntos, já que essa Marta aí não é a tia dele e isso não seria errado. Tipo, ela meio que induz ele a fazer isso. E aí tu já fica meio desconfiado. Tem alguma coisa estranha aí. Suspeito! Obviamente a garota surta depois de viajar no tempo e ouvir sobre o apocalipse literalmente do nada, mas o prota consegue acalmá-la. Na verdade ele faz um pouco mais do que isso. Depois de levar seu novo amor pra casa, ambos acabam se conhecendo melhor, de um jeito mais próximo, eu diria.
Se é de outra dimensão e não sendo a tia dele, tá tranquilo, né? Após a noite de núpcias, a dupla parte até a usina nuclear pra tentar impedir o fim do mundo. Porém, enquanto passavam pela grade, a Marta acaba se cortando no rosto. Exatamente como aquela outra Marta que buscou o Jonas. E daí ele percebe que os dois estavam sendo usados pra que a história siga como deveria e o ciclo continuar. Nosso herói vai revoltado até a base da Eva pra conseguir respostas de por que ela quer manter o ciclo. Mas aí, chegando lá, a mulher explica que o Jonas já havia cumprido seu objetivo naquele mundo. Então, do nada, uma outra Marta jovem aparece com uma cicatriz bizarra no rosto e simplesmente dá um tiro no Jonas, que morre sangrando ali no chão. Jonas! Jonas, fica comigo, por favor. Eu não posso... What the fuck? Eu não sei nem como eu vou explicar essa parte, mas vamos lá. Quando os dois ficam juntos aquela noite, a Marta acaba engravidando. Tanto o Adam quanto a Eva acreditam que esse filho é a origem de todo o ciclo temporal que a série se passa. Lembra do trio do terror? Eles são o filho dos nossos protagonistas, que estão viajando pela linha do tempo pra garantir que o apocalipse aconteça. Todos os assassinatos são pra esse evento. Inclusive, ele é o responsável pela construção da usina nuclear. A usina não seria construída se o trio não tivesse interferido e conseguido a assinatura da prefeitura pra autorizar a construção. Ele faz isso porque é exatamente tentar salvar o mundo que faz o Jonas e a Marta se aproximarem, logo terem a criança. Nesse vídeo eu vou chamar esse cara de Origem, porque ele não tem um nome, é basicamente Origem, Infinito ou só o Desconhecido. Não deram um nome exato pra ele. Inclusive, futuramente a série nos mostra que o Origem é pai do Trond Nielsen, mais uma informação que no futuro fará sentido. Então, de um lado temos o Adam tentando destruir o ciclo, impedindo que o seu filho nasça, e do outro temos a Eva, uma mãe que está lutando pra manter o ciclo ativo e assim deixar o seu filho viver. É por isso que ambos estão tentando controlar o tempo. Um quer destruir e a outra quer preservar. Tá, mas como o Jonas morreu e o Adam tá vivo? É agora que vão complicar ainda mais as coisas. Lembram quando o apocalipse aconteceu e a Marta da Terra 2 foi salvar o Jonas? Então, basicamente, enquanto a usina estava explodindo, o mundo inteiro parou por exatamente 1 nanosegundo. Esse fenômeno foi o que destruiu a Terra e deixou ela devastada. E quando isso aconteceu, a linha do tempo acabou se dividindo em duas, num fenômeno chamado de abifurcação. Temos a linha do tempo onde o Jonas é salvo pela Marta, e também existe outra onde ele não é salvo e precisa sobreviver sozinho. Então por isso existem 2 Jonas e 2 Martas pela história. Meio que a linha do tempo se dividiu, mas as duas realidades existem. Só tenta pensar que o tempo se dividiu em 2 e aquela máquina do tempo alternativa permite o usuário se aproveitar disso. Por isso o protagonista acaba morrendo, mas o Adam ainda vive. É uma realidade sobreposta na outra. Também é assim que a Cláudia do futuro, mesmo morrendo, continua viva pela linha do tempo. Ela se aproveitou da bifurcação para se duplicar pela existência. Confuso eu sei, mas com isso vamos prosseguir com a história. Na Terra 1, a série nos mostra o desastre que o mundo ficou após o apocalipse. 3 meses depois da explosão, vemos a Cláudia tentando voltar no tempo usando a partícula de Deus, mas ela não consegue estabilizar. Os dias vão passando e ela acaba recebendo uma visita inesperada da Cláudia da Terra 2. A Cláudia 2 tenta recrutar a sua versão para o lado da Eva e diz que o ciclo precisa ser mantido para poder salvar os 2 mundos. O papinho de sempre. Sem responder mais tantas perguntas, ela vai embora prometendo que as duas se encontrarão de novo. Na usina nuclear, Cláudia e Jonas se reencontram e aí começa a enorme jornada de fazer a partícula de Deus funcionar. Uma coisa que demora mais de 30 anos, mas eles acabam conseguindo. O tempo vai passando e a Cláudia continua trabalhando com sua outra versão para manter o ciclo. Mas aí, enquanto as duas conversam, ela lembra de uma coisa que o Diabo Branco falou, de que se tudo desse certo, a Regina iria viver. Lembrando que a Regina é a filha da Cláudia, e naquele mundo ela não só acabou morrendo, como pegou um câncer. Então a Cláudia pensa que não faz o menor sentido manter esse nó se a Regina for continuar sofrendo daquele jeito. Ela acredita que existe um jeito de quebrar o ciclo sem destruir a vida de todo mundo. Assim, ela mata sua outra versão e se disfarça de Cláudia 2 para se infiltrar na base da Eva. Com isso, ela começa a estudar toda a linha temporal e descobrir a coisa que causou a existência desses 2 mundos, numa aventura para encontrar um jeito de que sua filha viva de verdade e não em todo esse caos. Eu não sei vocês, mas eu acho a Cláudia muito braba, não tem como. Agora vamos lembrar que existem 2 Jonas. Um deles foi morto pela Marta depois de cumprir o seu propósito de meter o boneco, e o outro é o Jonas que ficou preso no futuro e mais pra frente vai se tornar o Adam. Também existem 2 Martas. Uma delas é a Marta que salvou o Jonas e a outra é uma versão que não salvou ele, já que foi impedida pelo Bartosz. Essa que não salvou o Jonas vai se tornar a Eva no futuro. Já a Marta que deixou o protagonista na caverna acaba voltando no tempo e indo parar lá em 1888, onde o Jonas do futuro, Bartosz, o Magnus e Francisca chegaram após o final da 2ª temporada. O grupo inteiro ficou preso naquele ano sem conseguir voltar, já que a máquina do tempo está sem energia. O objetivo se torna criar uma partícula de Deus para viajar pelo tempo. E aí vamos vendo o nascimento do Sigmundos numa antiga oficina da família do Tannhaus, o criador da máquina do
tempo. A Marta voltou para aquele período porque ela precisa ajudar o Jonas do futuro a criar a partícula de Deus. Ela entrega a ele um pouco de lixo radioativo gerado na usina e assim ele começa a trabalhar. Depois disso, a Marta foge daquele tempo já que tinha cumprido a sua parte. Ela acaba indo parar no futuro, onde vemos que a mesma foi capturada pelo Adam. O Adam explica que para conseguir parar tudo de uma vez, o filho deles precisa morrer. Então ele começa seus preparativos para destruir a Marta e seu filho juntos. No passado, vemos que o Jonas do futuro vai fazendo seus experimentos para criar a partícula de Deus. E aí, enquanto realizava um dos seus testes, ele é atingido pela máquina e com isso sua pele começa a degradar, já mostrando como ele iria se tornar o Adam. Os anos vão passando e todos começam a ficar bem desesperançosos pela falta de progresso da versão futura do protagonista. Enquanto isso, o Bartosz recebe uma visita inesperada. Me chamo Cília. Bartosz. Ele acaba se encontrando com a Cília e ambos se apaixonam. Pra quem não lembra, essa é a garota que encontrou o Jonas lá no futuro. E que descobrimos que ela faz parte do Sigmundos e foi mandada ao passado pra viver sua vida ao lado de Bartosz. Agora vamos pro plot twist. Esse casal vive feliz e ambos têm 2 filhos. Um deles é um menino chamado Hanno e anos depois a Cília dá à luz a uma menina chamada Agnes. Infelizmente a Cília não resistiu ao parto de Agnes e acabou falecendo. Então tanto a Agnes quanto o Noah, que é Hanno, só que com as letras trocadas, são filhos do Bartosz. Pois é, o Bartosz é o fucking patriarca da família Nielsen. E pra ficar ainda mais bizarro, dias depois, o Jonas do futuro e o Bartosz recebem a visita da Hannah junto de uma criança. Essa criança é a própria Cília. Cília, então, no fim de tudo, é filha do Egon e da Hannah, ou seja, irmã do Jonas e tia do Bartosz. Nessa série, os caras gostam de pegar as tias, meu Deus. Que viagem é essa, véi? A Hannah foi enviada aquele tempo a partir da Eva, que tinha como plano fazer o Adam enviar a Cília pelo tempo. Aqui nós vemos como a matéria afetou o corpo do cara. No meio da noite, ele vai até o quarto de sua irmã, mas é interrompido pela Hannah. Os dois conversam e o Jonas explica que a Cília não faz parte daquele tempo e ela precisa ir pro lugar certo. Numa cena bem tensa, o Adam vai pra cima da Hannah, que acaba morrendo sufocada pelo próprio filho. Olha a merda, cara! Olha a merda! Depois ele chega até a irmã para levá-la ao futuro. Eu quero te mostrar um segredo. Mas a gente tem que deixar a mamãe dormir, tá? Se eu acordo no meio da noite com esse filhote de cruz credo me abordando dizendo que vai me mostrar alguma coisa, ou eu morro de infarto pela feiura desse demônio, ou eu dava 3 tiros na cara dele. A garota, achando que ia ganhar uma balinha, segue o irmão e assim começa a viajar pelo tempo. Com toda essa informação, eu posso finalmente explicar de forma inteira o paradoxo de Dark. Vamos lá, tá na hora de entender essa bagunça temporal. Basicamente, a família Nielsen não deveria existir. A Hannah, quando volta no tempo e fica grávida do Egon, acaba dando à luz a Cília, a mesma que encontra com o Jonas quando ele viaja pro futuro. A Cília, então, volta no tempo e se casa com o Bartosz. Junto, o casal tem 2 filhos, Agnes, a caçula, e seu irmão Hanno, que mais pra frente será conhecido como Noah. O Noah já sabemos que tem a Charlotte, e a Agnes acaba se relacionando com o filho de Marta e Jonas, no caso, o Origem. Assim, eles têm o Tronte Nielsen. Um detalhe que o Origem faz isso tanto na Terra 1 quanto na Terra 2 também, o cara não para. O Tronte se casa com a Jana e nasce o Ulrich e Mads. Junto da Catarina, o Ulrich tem seus 3 filhos, Marta, Magnus e Mikkel. Sabemos que o Mikkel volta no tempo e depois se casa com a Hannah, e por isso o Jonas acaba nascendo. Para garantir que o mundo acabe e ele possa nascer, o Origem passa parte da sua vida viajando pela linha do tempo, cometendo assassinatos e fazendo certos eventos acontecerem nos 2 mundos. Ele é o responsável pela construção da usina nuclear que vai causar todo esse alvoroço. E também é ele quem garante que o apocalipse acontece, desregulando os sistemas da usina. Então, basicamente, todas as famílias estão ligadas, mas olhando de forma mais direta, o problema é a família Nielsen, que está cercada de vários paradoxos temporais. E nesse momento eu já desisti de tentar entender quem é filho de quem, primo, tio, avô, enfim. Essa bagunça meio que compõe tudo que deu errado nesse universo devido às várias viagens no tempo. Eu espero que agora tenha ficado mais fácil de entender como tudo está ligado. Quase todo mundo é descendente do Jonas e da Marta, e as pessoas que não são estão tentando fazer o ciclo acabar. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. No futuro, o Adam segue com seu plano de eliminar a Marta e seu filho. Ele usa a partícula de Deus e assim a jovem é consumida, sendo desintegrada da história. Porém, o Adam se assusta ao perceber que não havia desaparecido, mostrando que mesmo se livrando da origem, o ciclo continuou. O motivo do ciclo continuar é porque a Eva já sabia o que iria acontecer e se aproveitou da Marta duplicada para conseguir fazer o seu filho viver. De fato, a Eva ganhou do Adam nessa jogada. O Adam tinha certeza que se livrar da origem iria quebrar o ciclo, mas a Eva já tinha garantido tudo quando duplicou a Marta, que no fim se tornou
tornaria ela mesma. Ele elimina uma Marta, mas a outra continua viva e futuramente vai dar à luz a Origem e se tornar a Eva. Fora que o Origem não é o responsável por criar os dois mundos, mas sim a ligação entre eles. Esse ser é basicamente a corda que une as duas realidades, mas não é o responsável por criar as duas realidades. Nesse momento de desespero, Cláudia surge naquele exato momento e explica ao Adam que os dois mundos não deveriam nem ter existido. A origem do ciclo não é a conexão dos mundos, mas sim um terceiro mundo que criou esses dois, que aqui eu vou chamar de um mundo de origem. Acontece que no mundo de origem, o velho Tannhaus foi o responsável por tudo isso. Por volta dos anos 70, o filho do relojoeiro acabou falecendo num acidente de carro, junto de sua esposa e filha. Esse evento fez o velho homem ficar maluco e tentava de toda forma voltar no tempo e impedir o acidente. Ele acabou construindo uma máquina do tempo que sem querer explodiu, destruindo o mundo de origem e criando esses dois mundos que acompanhamos por toda a série. Para poder finalmente quebrar esse nó, o que deve ser feito é impedir o Tannhaus de criar a máquina do tempo. Então o plano se torna salvar a família dele daquele acidente na estrada. Como a Cláudia descobriu isso não é especificado, mas existem várias teorias pela internet e aqui eu vou contar a minha. Já foi dito que esse ciclo se repete milhares de vezes, então eu acredito que sempre quando o ciclo se repetia, a Cláudia ia investigando alguma parte do tempo diferente. Apesar de estar dentro do ciclo, a Cláudia consegue manipular as coisas. Lembrando que ela se duplicou, então existe mais de uma Cláudia por aí. E de tanto ficar explorando, ela finalmente entendeu por suas investigações como os mundos existiram, demorando mais de 30 anos para conseguir isso. Com a origem de tudo revelada, partimos agora para o último episódio da série, onde Adam e Cláudia trabalham para enfim quebrar o ciclo temporal. Eu nem acredito que vai acabar, cara. Para encerrar de vez essa dança, a Cláudia explica ao Adam que é necessário utilizar a bifurcação para que as coisas mudem. Então ela entrega para ele a máquina do tempo alternativa e o manda enviar o Jonas e a Marta até o mundo de origem para impedir que tudo aconteça. O Adam chega no momento onde o mundo tá acabando lá na segunda temporada e tira o Jonas dali. Agora ambos os protagonistas que passaram a série inteira lutando um contra o outro precisam trabalhar juntos. Com a máquina do tempo em mãos, o Jonas deve correr atrás da Marta e levá-la com ele até o momento onde os dois mundos foram criados. O Adam explica que o erro dele sempre foi tentar resolver as coisas sozinho, mas a culpa desse caos é tanto dele quanto da Eva e a obsessão por controlar o tempo. Por conta disso, os dois precisam resolver. Eu tenho que dizer que nessa hora eu me arrepiei assistindo. Você tem que pegar a Marta antes que o Magnus e a Francisca peguem ela. E antes que tudo aconteça de novo. Vocês são nossa última esperança. Cinema! Correndo com a máquina em mãos, o protagonista consegue alcançá-la e a leva para onde os mundos foram criados pela primeira vez. Ele explica o que precisa ser feito e ambos caminham até o ponto de origem. Passando pela caverna uma última vez, a passagem é aberta, interligando as 3 dimensões dessa vez. Nossos protagonistas rumam pela passagem juntos, aceitando que ambos provavelmente morreriam no processo. Chegando no mundo de origem, conhecemos a família do Tannhaus, onde ele e o filho Marek estão tendo uma discussão. Marek vai embora levando sua esposa e filha. O casal sai da loja e entra no carro. No meio da estrada, eles quase atropelam a Marta e o Jonas, que haviam caído ali de paraquedas. Os dois estavam em pânico, já que qualquer erro ali poderia dar ruim. Mas tempos depois, o protagonista avisa que ocorreu um acidente e a estrada estava bloqueada. A Marta fala algumas frases do Tannhaus para convencer o Marek a acreditar neles. Assim, ele desiste de ir embora e volta para casa acreditando que aquelas duas pessoas eram na verdade anjos, enviados ali para salvá-lo. Com isso, o evento que queria criar os dois mundos não acontecem. Pai e filho acabam fazendo as pazes e assim Jonas e Marta cumpriram sua missão. Em uma última conversa, Jonas diz a Marta que independente de qualquer coisa, esses dois ficam perfeitos juntos. E a partir daí, ambos dão as mãos e assistem a linha do tempo enfim se consertando. Vamos passando por todos os personagens da série e assistindo cada um deles sendo apagados da linha temporal. Um novo mundo estava sendo criado sem toda essa bagunça de viagem no tempo. E acho que se me dissessem que Dark é uma série não só de ficção como também de romance, eu concordaria totalmente. Tudo aqui acontece por conta de pais que apenas querem que seus filhos tenham uma vida melhor. O amor de um pai pelo próprio filho foi o que movimentou toda essa série. E de fato, ver os personagens que acompanhamos durante 3 temporadas morrendo dessa forma não poderia ser mais satisfatório. Mas antes de comentar o final da série em si, eu quero falar sobre a última cena. Antes de encerrar a história, a série ainda nos mostra uma última conversa entre as famílias que não vieram de Adam e Eva, agora vivendo nesse novo mundo que foi criado. E o que eu mais gosto é que, diferente das outras linhas, aqui a Regina, a Hannah
Hannah e a Katarina são muito amigas, coisa que não acontece nos outros mundos, já que as três se odeiam. O motivo disso eu acho que é porque não tem a presença do Ulrich, que mudou tudo na vida delas. Mostra o quanto uma única pessoa pode fazer a diferença. E não é desmerecendo o Ulrich, mas ele nem deveria ter nascido. Agora é a Regina que mora na casa do protagonista, e nesse jantar eles estão discutindo sobre a vida e fazendo algumas referências a outros personagens que na série não existem mais. Vemos também que a Hannah, além de casada e genuinamente feliz, está grávida e se preparando para dar à luz a uma nova criança. Na real, todas as três parecem bem mais felizes e alegres nesse mundo. Apesar de sozinha, a Katarina se mostra bem menos abatida e insegura, e todas elas inspiram bastante confiança, algo que no outro mundo tinha de falta. Questionada sobre qual seria o nome do seu filho, a Hannah apenas diz que acha Jonas um nome bonito. E assim, meus caros, se encerra a melhor série de viagem no tempo já feita. E vamos falar desse final. Definitivamente, essa temporada é a pior das três. Essa ideia de dois mundos diferentes é até interessante, mas eles perdem muito tempo mostrando a Terra 2 que acontece basicamente as mesmas coisas da Terra 1, só que com alguma diferença. Tanto é que eu nem fiquei contando direito o que acontece na Terra 2 porque não precisa. Ainda tem alguns episódios aqui que só parecem muito rushados. Eu acho que a série poderia ter aproveitado melhor o tempo mostrando as coisas com mais calma ao invés da trama na Terra 2. Porque chega um ponto que é tanta linha do tempo mostrada em um único episódio que fica muito confuso de entender algumas paradas. Falando do final em si, eu sei que muita gente não curtiu essa palavra de, entre aspas, salvar a linha do tempo e ter um final feliz. Assim, eu não acho que foi o final exatamente feliz. Basicamente, 90% dos personagens que acompanhamos durante a série morreram, e se você parar pra pensar, o Jonas e a Martha sofreram a série inteira pra no final o único descanso que eles têm é ser apagados da história. Vi gente também falando que poderia até terminar com o ciclo reiniciando, no caso, o Jonas e a Martha causarem o acidente que matou o filho do Tannhaus. Mas eu acredito que se isso acontece, a série não seria tão respeitada como é. Eu acho o final de Dark extremamente satisfatório porque ele entrega uma coisa muito corajosa, que é a série matando todos os personagens de uma vez. Assistindo, eu gostava muito do protagonista e não queria que ele morresse, mas não tinha como isso não acontecer. E eu prefiro esse final fechado também porque a Netflix não pode estragar essa obra-prima. Começo, meio e fim. 3 temporadas extremamente fechadas e sem espaço pra continuar. A série ainda deixa muitas perguntas em aberto, mas nem tudo precisa ser explicado e eu gosto assim. Essa série é incrível e muito importante pra mim e tenho que dizer que foi uma honra contá-la a vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu ainda pretendo soltar mais um vídeo sobre Dark em breve, mas agora eu tô focado em outras produções. Só que não se preocupe, definitivamente vai acontecer. E muito obrigado você por ter assistido até aqui e espero que tenha gostado. Vocês curtiram essa ideia de compilar os vídeos em uma saga só, em um vídeo só? Talvez eu faça com outras séries quando eu terminar, mas acho que assim mais gente consegue entender e acompanhar a saga e não sofrer comigo demorando pra postar, que eu sei que muitos de vocês aí sofreram. É algo que eu vou continuar testando pra ver o feedback e eu espero que todo mundo curta. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.